Bom dia, Shabbat Shalom. Nós já estamos aqui nessa manhã para agradecer ao nosso eterno Deus por toda a bondade que Ele tem feito para com as nossas vidas. E vamos aguardar você aí, né? Para poder participar conosco nessa manhã e estudarmos a palavra do Senhor. Que o Eterno possa te abençoar nesse dia, que o Senhor possa te dar aquilo que você precisa, que seu coração esteja livre de todo peso e que essa manhã seja uma manhã favorável para a sua vida. Eu gostaria de fazer uma meditação para esse dia do Shabat, que é muito interessante, porque nós sabemos que corremos a semana inteira, passamos por tantas lutas, dificuldades, mas o Shabat é um momento que Deus nos chama para nós pararmos um pouco, para que nós possamos refletir sobre a nossa vida, para que nós possamos entrar diante dele com gratidão, para que nós possamos agradecer a ele pelos feitos dele, pelo cuidado dele no decorrer da semana. E eu quero que você nessa manhã esteja com seu coração grato, embora as lutas, as dificuldades, as coisas que nós vivenciamos todos os dias, as nossas pelejas. Mas existe uma meditação do Sidur que é muito interessante, que ela chama a nossa atenção para esse descanso que Deus deseja nos dar neste dia do Shabat. E é uma bênção, é uma brachá que nós fazemos, né, como um espírito de gratidão. E diz assim: Deus generoso, obrigado pelo privilégio de nos conduzir para mais um Shabat de descanso e de paz. Com o coração repleto, eu te agradeço as bênçãos dessa semana que passou e pela força que me foi concedida para superar as dificuldades. Peço bênçãos para a semana que se aproxima. Conceda saúde e alegria aos meus parentes queridos e amigos. Ajude-nos a fortalecer uns aos outros com palavras gentis e atos de bondade. Abençoe a todos os teus filhos e filhas. Que este lar seja um santuário sagrado no qual terás prazer em estar presente. Que maravilha, né? Nós podemos transformar o Shabat num lugar de adoração, porque o Shabat, ele é um templo que se transforma em um templo, onde nós podemos levantar as nossas mãos e com o espírito de gratidão agradecer ao nosso Deus por sua bondade, por sua misericórdia, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas a meditação continua. Durante a semana que se passou, considerei como certas muitas coisas. A saúde do meu corpo, a resistência de minha mente e a força de minha vontade. Na realidade, essas são algumas das bênçãos e dádivas que compõem o meu destino diário. Durante a semana que se passou, fui por vezes pensativo e por vezes voltado apenas para mim mesmo. Oro para que nas semanas que virão me seja dado mostrar mais consideração por aqueles que me são caros. Durante a semana que passou, dei pouca ou nenhuma atenção à harmonia profunda que busco em meu íntimo e nos outros. Oro para que me seja dado aqui, agora, reconhecer esta harmonia como o caminho que leva a Deus. E aí ele vem nos aconselhando dizendo: desacelere as batidas do meu coração, acalmando minha mente, diminua meu ritmo apressado com uma visão de eternidade, de tempo. Em meio às confusões do dia, dê-me tranquilidade das montanhas, retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir minha música preferida. Acalme meu passo, ó Eterno, para que eu possa perceber no meio do incessante labor cotidiano dos ruídos
lutas, alegrias, cansaços e desalentos, a tua presença constante no meu coração. Acalme meu passo para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para meu próximo e calar-me para escutar a tua voz. Acalme meu passo e inspire-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Quem é esse destino maior? Yeshua. Que nós possamos, nessa manhã de sábado, desacelerar todo o ritmo acelerado da nossa alma, das nossas preocupações, das nossas ansiedades, porque esse tempo Deus separou para nós descansarmos. Então, aproveite esse tempo que o Senhor tem e faça isso. Medite na palavra de Deus, ore, louve e divirta com a sua família também. Amém? Nós vamos fazer uma oração para abençoar a sua vida. Essa porção ela vai ficar gravada para quem puder depois assistir. Mas nós estamos aqui fazendo cumprir o nosso chamado, que é de levar a mensagem às pessoas, de abençoar as famílias. E nós estamos aqui fazendo o nosso papel. E eu espero que essa mensagem ela possa chegar ao seu coração, te abençoar e que você possa ser bem-sucedido, né, em todo o seu caminho, com as bênçãos, com as dádivas que Deus tem preparado para cada um de nós nessa manhã. E nós louvamos em nome de Yeshua por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Vamos orar então. Querido e eterno Deus, nós te rendemos graças, nós te exaltamos por teu Filho amado Yeshua. Bem sabemos, ó Pai, que estamos vivendo dias difíceis, dias de angústias, de ansiedade, preocupações. Talvez a nossa saúde não está conforme nós desejamos, mas nós sabemos, ó Pai, que ainda que esse vaso exterior se corrompa, o que está dentro do vaso é aquilo que pode transformar esse corpo corruptível num corpo santificado, sarado. Então nós cremos, ó Deus, nas promessas do Senhor, nós cremos que através da oração, através da nossa fé, nós podemos transformar todas as dificuldades da nossa vida e fazer de tudo isso uma oportunidade para que nós possamos ter um relacionamento mais perfeito com o Senhor, para que nós possamos viver uma vida mais reta diante de Ti. Então nós estamos aqui nessa manhã com o coração grato, a nossa alma se alegra no Senhor, o nosso espírito se alegra em Ti, porque é no Senhor, Pai, que está a nossa esperança, é no Senhor que está, ó Pai, a nossa fé, e nós temos a plena confiança de que quando nós depositamos a nossa vida diante do Senhor, nós não precisamos temer, nós não precisamos ficar entristecidos, porque nós temos essa certeza do agir do Senhor em nossas vidas. Então, Pai, eu oro nesse momento por essa pessoa que me ouve, por essa pessoa que está aqui participando, por aqueles que vão ouvir essa mensagem depois. Eu oro, Deus, para que o Senhor traga cura para o seu corpo, cura para a sua alma, que o Senhor possa, Deus, abençoar nas áreas, nas dificuldades que surgem, nos problemas do dia a dia, que o Senhor possa fortalecer essa vida, abençoando a sua casa, a sua família, dando livramentos, ó Pai, derramando do poder do Teu Espírito Santo, enchendo esse coração, ó Pai, com o poder do Teu Espírito Santo, porque nós precisamos do poder do Teu Espírito Santo em nossas vidas, porque somente se nós buscarmos a Ti, nós estaremos fortalecidos, nós estaremos cheios da Tua presença e assim nós conseguiremos vencer, romper com todas as dificuldades, com tudo aquilo que pode vir contra as nossas vidas. Por isso eu oro nessa manhã, coloco nossas vidas diante de Ti, com alegria, com gratidão no meu coração, por todos os feitos do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e fará, porque nós estamos em Tuas mãos e temos essa certeza do Teu agir. Por isso abençoa, Pai, cada vida, cada família, que o Senhor seja conosco, ó Deus, neste dia, nos abençoando, nos guardando e nos dando os livramentos que nós precisamos. Eu oro, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, com gratidão no meu coração. Amém e amém e amém. Que o Eterno possa
abençoar as nossas vidas nessa manhã. Seja bem-vinda aí, Maria Lúcia. Que o Senhor abençoe sua vida nessa manhã. Você que está aí chegando, que Deus possa derramar graça sobre a sua vida. E hoje nós vamos estudar uma porção muito abençoada. Mas antes de estudarmos essa porção, eu gostaria de que nós pudéssemos recitar o Shema, declarando a nossa fé ao Senhor, declarando que nós somos do Senhor e que contra as nossas vidas não vale encantamento. Amém? Então você juntamente comigo vai recitar dizendo assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bendito seja o seu glorioso nome e o seu reino para todos sempre. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estarão permanentemente no teu coração estas palavras que hoje te recomendo, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás a respeito das mesmas, quando estiveres sentado em tua casa, e quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares, e as atarás como sinal nas tuas mãos, e porão como frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Shalom, Diego, que o Senhor te abençoe, meu querido. Seja bem-vindo. Queridos, nós vamos hoje estudar a porção que se encontra no livro de Êxodo, que nós conhecemos no hebraico como Shemot. E é uma porção muito interessante, porque ela fala sobre liderança, ela fala sobre os 10 mandamentos. Então é uma porção recheada de conhecimento para as nossas vidas. E que você possa nessa manhã receber de Deus aquilo que seu coração tem ansiado, aquilo que você tem buscado do Eterno. E a porção está no livro de Êxodo, capítulo 18, a partir do primeiro versículo, e essa porção ela vai até o capítulo 21, quando se encerra falando sobre os 10 mandamentos. E nós temos nessa porção aqui várias revelações, várias coisas que o Senhor deseja trazer para o nosso entendimento. E o versículo começa dizendo assim: E Ietro, ou seja, Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu acerca de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo, como Adonai trouxe Israel do Egito. Depois de Moisés ter mandado embora sua mulher Zípora e os seus 2 filhos dela, Jetro, sogro de Moisés, levou-os de volta. Essa paraxá que nós falamos, essa porção, esse estudo, como todos os estudos a cada sábado, eles têm um título, uma palavra-chave que vai identificar o estudo que nós estamos relatando, o assunto que vai ser tratado. É interessante que esta porção, ela fala sobre Jetro. Ela já começa identificando sobre um personagem. Então, o personagem que vai ser falado hoje, vai ser Jetro, que era o sogro de Moisés. E o que é mais interessante é que nesta porção, nesse estudo, ele se inicia, com o nome do personagem Jetro. E sempre que isso acontece, é porque Deus está nos mostrando a importância desse personagem. Então, nós sabemos que todas as pessoas que passaram pela história de Deus, começando lá em Gênesis, falando de Adão, Eva, E aí vai sucedido até chegar Yeshua, os discípulos, e assim sucessivamente. Todos eles tiveram a sua história narrada na palavra de Deus. Então, por que Deus permite que se fale sobre um personagem, sobre alguém? Porque aquele personagem, ele fez toda a diferença na história.
Assim como nós, que também estamos participando da história de Deus. A nossa vida, ela também tem que ter uma identidade que vai levar as pessoas a falar a nosso respeito. Porque aqui nós vamos falar dos nomes que Jetro tinha. Ele não tinha só o nome Jetro, que em hebraico é Yetro. Ele tinha outros nomes, que é Reuel, Yeter, Jetro, Rovav, Ever, Keni e Petuel. É interessante que cada um desses nomes que ele recebeu identificava uma atitude dele, um caráter dele. Aí fica a pergunta para nós, porque o livro de Êxodo, em hebraico, é Shemot, e Shemot significa nomes. Olha como que o Eterno se preocupa com os nossos nomes. No início deste livro, fala sobre os nomes das pessoas que entraram para o Egito, mas também fala o nome das pessoas que saíram do Egito e que foram para a Terra Prometida. Mas também fala o nome das pessoas que entraram na Terra Prometida. Então, Deus, ele se preocupa com o nosso nome, com a nossa identidade. Então, é interessante que o nome que foi dado para ele de Ieter foi dado porque ele se agregou a uma porção da palavra, da Torá, né? E por quê? Porque dentro do estudo que nós estamos estudando hoje, Jetro, ele foi aquele que orientou Moisés para que ele pudesse tomar decisões diante do povo. Pensa bem, Deus tira um homem lá de Midian, que era considerado um gentio, mas traz ele para o meio do povo de Israel. E é tão interessante que quando ele vem para o meio do povo de Israel, por que ele veio? Porque ele ficou sabendo o que Deus estava fazendo na vida de Moisés e através da vida de Moisés. O que nós podemos entender? Que quando nós sabemos que Deus está movendo na vida de alguém, quando nós sabemos que Deus está usando aquela pessoa como um testemunho, o que nós temos que fazer? Pular dentro. Deixa eu ir lá saber o que está acontecendo. E quando nós recebemos a boa notícia, nós vamos ficar tão cheios, tão sedentos por aquilo que Deus fez na vida do outro, que nós vamos também querer que Deus faça em nossa vida. Por isso que quando Jetro chegou lá, ele foi por causa da novidade de vida. Porque nós sabemos que Jetro, né? Ou Yetro, quando ele recebe esse nome de Ieter, porque foi Moisés que dá esse nome para ele, Ieter significa aumentar, significa abundâncias. E é por isso que Jetro recebeu tantos nomes, porque os nomes, eles nos qualificam. E fica a pergunta, como é que eu e você estamos sendo conhecidos pelas pessoas? Qual nome as pessoas dão para nós? Qual nome as pessoas podem nos identificar? Então, nós entendemos que o nome, a nossa postura, o nosso caráter, aquilo que nós praticamos, vai chamar a atenção das pessoas para coisas ruins ou para coisas boas. Mas o melhor é sermos como pessoas que vai chamar a atenção dos outros por aquilo de bom que nós fazemos. Então, Jetro, ele recebeu esses nomes que qualificava a sua pessoa. Mas é interessante que Jetro, ele era um sacerdote midiamita. E nós sabemos que os midiamitas, eles também eram considerados filhos de Abraão, com a sua esposa que ele casou, né? Depois que Sara morreu, Abraão, ele casou com uma segunda mulher chamada Quetura, né? E é interessante que Quetura, ela vinha de um povo nômade. Quem é esse povo nômade? Eram aqueles árabes, né? Vamos dizer assim, que andavam pelo deserto, eles moravam no deserto. Então, e eles estavam caminhando pelo deserto também. E eles sobreviviam ali no deserto. Era uma coisa até miraculosa, porque sobreviver no deserto não é fácil, né? Então, nós podemos ver que Midian, ele era um sacerdote, né? Então, ele era meio que parente até mesmo de Moisés, porque ele vinha dos descendentes de Abraão com Quetura. Há um estudo que diz que Quetura era a própria Agar, que quando Sara morreu, Abraão casou novamente com Agar, porém ela tinha recebido esse outro nome que era reconhecido como Quetura.
Mas é interessante que Jétro, ele era o sogro de Moisés. E Moisés, ele tinha muito respeito por seu sogro e o honrava. Mas agora era Jétro que viera para honrar Moisés como rei. E por quê? Porque ele ouviu tudo o que o Eterno, Adonai, ele tinha feito na vida de Moisés. E agora ele vem até Moisés para ouvir as palavras da Torá. Ou seja, olha que maravilha, o testemunho de Moisés levou Jétro a uma conversão. Quando Jétro ficou sabendo que o seu sogro, que o seu genro Moisés estava vivenciando milagres, porque quando ele ficou sabendo que Moisés levou um povo a atravessar o Mar Vermelho, né? O Mar de Suf, né? Que é conhecido como Mar de Suf. Quando eles passaram por Mara, Elim. Então, ele ficou sabendo de todos esses milagres que Moisés vivenciou. E ele quis ouvir da própria boca de Moisés todo o relatório, toda a história. E na medida que Moisés ia contando para ele, o que aconteceu? O coração de Jétro foi se sensibilizando através do poder do Espírito Santo que emanava da boca de Moisés. E ele foi ouvindo aquelas palavras de Moisés. E ele acabou também aceitando o Deus de Israel. Por quê? Os midianitas, eles adoravam outros deuses. Eles eram um povo pagão. Tanto é que Jétro era um sacerdote dos seus deuses lá, né? Nos deuses que ele servia, ele também era um sacerdote. Mas agora ele passou a ser um sacerdote que serve ao reino do céu, ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas aqui no capítulo 18, versículo 10, diz assim: Jétro disse, bendito seja Adonai, que o salvou dos egípcios e do faraó, que salvou seu povo da mão pesada dos egípcios. Olha o que nós podemos ver aqui, que Jétro, ele agora reconhecia que Adonai era o único Deus, porque somente um Deus miraculoso, extraordinário como o nosso Deus poderia livrar qualquer pessoa da mão do Egito e da mão de Faraó. E é interessante que no versículo 12 diz aqui que quando Jétro foi até Moisés para saber de tudo que estava acontecendo, ele não veio de mãos vazias. Ele veio trazendo uma oferta de sacrifício, ou seja, uma oferta de paz. É interessante que essa oferta de paz era algo que Deus já havia ordenado quando foi construído o tabernáculo. Que quando nós estamos bem com Deus, nós vamos diante dele levando uma oferta de paz. Porque nós estamos reconciliados com ele. E quem é essa oferta de paz? É o próprio Yeshua. Por quê? Porque Yeshua, ele é o meio pelo qual nós fomos reconectados com o Eterno. Através de Yeshua, nós recebemos a redenção, fomos perdoados pelos nossos pecados e agora nós estamos limpos para aproximar do nosso Deus, porque ninguém pode chegar até o Eterno com as vestes sujas, porque o nosso Eterno é santo. Primeiro nós temos que passar pela oferta de paz que é Yeshua, porque ele nos limpa para agora nos entregar diante do Pai. Por isso que Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Yeshua. E agora o que nós podemos ver aqui? Que o próprio Jétro, ele chega diante de Moisés, já trazendo uma oferta de paz, de reconciliação. Mas no versículo 17, diz assim: o sogro de Moisés lhe disse, o que você está fazendo não é bom. Com toda certeza se desgastará, e não apenas você, mas também as pessoas que se encontram aqui com você. É muita coisa para você. Não é possível a você fazer isso sozinho. Por isso ouça agora o que eu tenho a te dizer. Darei a você alguns conselhos, e Deus será com você. Você será o representante do povo diante de Deus, e deverá levar-lhe os casos do povo. Também é seu dever transmitir ao povo as leis e os ensinos de Deus, e mostrar-lhe como viver, e que trabalho deve empreender.
No entanto, você deve escolher dentre o povo homens competentes, tementes a Deus, honestos e incorruptíveis, e constituí-los líderes, encarregados de 1.000, de 100, de 50 e de 10 pessoas. A norma será que eles decidam as disputas no meio do povo. A você deverão trazer apenas os casos mais difíceis, as questões comuns deverão ser decididas por eles mesmos. Deste modo, eles facilitarão o desempenho de suas tarefas e partilharão a carga com você. Caso você proceda desse modo e Deus o está dirigindo para fazê-lo, será capaz de suportar e todas essas pessoas alcançarão seu destino de paz. Olha que tremendo. Quando Jetro, ele chega em Midian, no deserto, ao encontro de Moisés, e ele percebe tudo isso, ele, depois de ter participado ali com Moisés de um banquete, né, porque eles fizeram ali uma mesa de reconciliação. É interessante aqui no meio judaico, todas as vezes que você reconcilia com Deus, reconcilia com as pessoas, você celebra uma festa, sempre é colocado comida, porque comida é uma forma de unir pessoas. Por isso que quando nós nos assentamos no Shabat para fazer a mesa, né, do Shabat, quando nós comemos com a nossa família, nós estamos mantendo a nossa comunhão com a nossa família. Nós estamos ali mostrando que nós estamos em comunhão com a nossa família. Por isso a comida tem que ser consagrada ao Eterno e oferecida a Ele como um pacto de paz que nós temos com as pessoas. A gente só se assenta na mesa para comer com quem nós temos aliança, com quem nós estamos em comunhão. E agora Jetro, a partir do momento da sua conversão, do seu respeito a Moisés, porque ele viu Deus na vida de Moisés, mas ele não converteu ali. O Espírito Santo veio sobre a vida de Jetro. Para quê? Para que ele pudesse orientar Moisés. Moisés estava passando por muitas dificuldades no deserto, porque eram muitas pessoas, muitas famílias. Às vezes lá as crianças brigavam, a mãe chegava diante de Moisés, Moisés, resolve esse problema aqui. Às vezes eram coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, e tudo vinha sobre Moisés. Todos os problemas que o povo passava, era um tropeção, era um machucadinho, era uma enfermidade, era uma discussão entre casais, tudo era Moisés que tinha que resolver. E Moisés não tinha tempo para ele. Moisés não tinha tempo para respirar. Imagina você no meio do deserto, levando aquela multidão de pessoas e você carregando o jugo daquelas pessoas sozinho. E Jetro foi observando aquilo e disse: Moisés, você não vai aguentar atravessar o deserto com esse povo sozinho. Você precisa levantar no meio deles pessoas que sejam capazes de te ajudar na liderança desse povo. E aí Jetro, então, ele começa a ajudar, né, a Moisés a se organizar. E aqui a gente aprende algo também. Porque uma igreja que nós conhecemos em hebraico como organizar como povo de Deus. Uma igreja, ela precisa de ter uma organização. Hoje nós percebemos que há muita confusão dentro das igrejas, porque hoje todo mundo quer liderar. Hoje todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser líder. Mas aqui a gente aprende que existe uma organização. Aqui a própria palavra está nos instruindo a isso. E aqui nós podemos ver que a instrução de Jetro, dando a ele um conselho, porque ele não deu ordem, ele deu conselho. E muitas vezes Deus vai usar uma outra pessoa para nos orientar, para nos aconselhar. E essa pessoa vai vir da parte de Deus. Então, nós entendemos que o conselho de Jetro foi um conselho bom para Moisés, porque ele que estava de fora, ele percebeu quanto que Moisés estava cansado. Ele não tinha tempo para comer, ele não tinha descanso. Mas ele disse: olha, se você fizer assim, você vai colocar uma pessoa para liderar 1000 pessoas, uma pessoa para liderar 500, uma pessoa para liderar 100, uma pessoa para liderar 50. Ou seja, ele fez um organograma, de maneira que todo o povo estaria sendo cuidado por outras pessoas, mas as partes mais difíceis, quem decidiria seria Moisés. O que nós podemos entender? Que no mundo que nós vivemos hoje, nós também precisamos de uma organização. Dentro de uma casa existe uma organização. O pai, a mãe, os filhos, os avós, né? Nós temos uma hierarquia na qual nós nos submetemos.
E no mundo espiritual também, nós precisamos de ter pessoas que sejam nossos orientadores. Um crente, ele não pode caminhar sozinho, seguindo seus próprios princípios. E hoje nós podemos ver no meio, né, do povo de Deus, que muitos hoje abandonaram as igrejas, pararam de ir nos cultos por causa da pandemia, com medo disso, com medo daquilo, e muitos estão apostatando da fé, estão desanimando de servir o Senhor, e com isso a obra enfraquece, porque Deus conta com todos nós. Deus, ele espera que cada um de nós possa oferecer a sua parte. E aqui nós podemos ver que é necessário nós nos organizarmos, nós precisamos de uma ordem. Por quê? Porque para que eu possa aprender a palavra de Deus, eu preciso também do conselho de outras pessoas. Deus não vai se revelar a uma única pessoa. Ele trabalha num conjunto, é como se fosse um quebra-cabeça. Deus dá a cada um uma peça, cada um de nós é uma peça que forma esse quadro, que no final nós sabemos que a última peça a ser colocada será a própria presença do Eterno, ali, né, Yeshua, e nós vamos fechar, né, todo o quadro dessa história da humanidade. Mas enquanto nós estamos nessa terra, nós precisamos nos organizar. E por que o Eterno mandou que Moisés se organizasse? Para que eles pudessem receber a palavra no Monte Sinai. Para que eles pudessem receber a Torá. O que é Torá? Torá são as leis de Deus, os ensinamentos de Deus. Como que eu posso passar a lei de Deus sem organização? Então era necessário que para que o povo ouvisse aquela palavra, para que o povo participasse dos ensinamentos, da ordem de Deus, daquilo que Deus ia colocar como ordem, como regras no meio do povo, era necessário que as pessoas estivessem organizadas. E nós sabemos que o próprio Yeshua, quando ele veio nesse mundo, ele se organizou. Ele não caminhou sozinho. Ele chamou 12 homens, cada um pior que o outro, com suas fragilidades, com suas dificuldades, mas eles foram aprendendo com Yeshua, no caminho de Yeshua. Depois que eles ouviram durante 3 anos os ensinamentos de Yeshua, ele disse: agora vocês vão pelo mundo e vão ensinar, fazer discípulos. Por isso nós precisamos ter discípulos. Para isso nós precisamos primeiro ter alguém acima de nós que nos instrui. Então é necessário nós termos líderes, pessoas que são mentores, que nos orientam, que nos dê instruções como nós devemos fazer. E nós podemos ver que Yeshua veio para isso. Ele veio para organizar a sua igreja. Ele veio para dar vida à sua igreja. Mas ele deixou pessoas que pudessem dar continuidade à sua obra. E quem são essas pessoas? Você. Mas para que você seja um orientador, uma orientadora, para que você possa ser um Moisés, você precisa primeiro converter seu coração, precisa tirar a sujeira da sua vida, precisa se purificar. Como que você pode ser um bom pai, uma boa mãe, um bom professor, um bom líder, um bom pastor, um bom empresário, se você não se organiza? Então, primeiro eu preciso me limpar, primeiro eu preciso receber a instrução, primeiro eu preciso aprender para que depois eu possa orientar outras pessoas. E é tão maravilhoso saber que o próprio Jetro, o sogro de Moisés, e por que Moisés ouviu os ensinos de Jetro, os conselhos dele? Porque Moisés conviveu com Jetro lá em Midian. Porque Moisés era casado com a filha de Jetro. E ele sabia que ele foi um bom educador das suas filhas. Ele foi um bom pai, um bom marido. E ele viveu com Moisés e com Jetro, mesmo sabendo que ele era um pagão, que ele era um gentio. Mas quando ele conhece o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés diz: agora eu posso ouvir os conselhos do meu sogro, porque eu sei que agora ele serve o único Deus verdadeiro. E nós sabemos que Yeshua, ele é o líder que vai resolver as coisas grandes. Por quê? Deus nos deixou nessa terra para ajudar as pessoas, para orientar as pessoas, levar a Torá, instruir as pessoas, né? Mas nós sabemos que o líder que dá o final, o veredito de todas as coisas, assim como Moisés, é Yeshua. É ele que resolve as coisas grandes.
Talvez você hoje, nessa manhã, precisa que ele resolva algo grande na sua vida. Algo que o seu pastor, ou o seu amigo, o seu pai, a sua mãe, ninguém pode resolver para você. Mas se você apresentar a sua causa diante dele, com certeza, ele vai poder te orientar, ele vai poder te ajudar. E se você ouvir, porque tem que ouvir o conselho do nosso líder maior, com certeza a sua vida será transformada. E quais foram os conselhos dele? Levante pessoas para te ajudar, Moisés. Mas essas pessoas, elas precisavam ter uma postura. E qual é a postura dessas pessoas que iriam ajudar Moisés? Aqui está dizendo o texto. Ele diz assim, essas pessoas, elas devem ser homens, deixa eu achar aqui, homens competentes, tementes a Deus, honestos e incorruptíveis, e você vai constituir eles como líderes de 1.000, de 500, de 100 pessoas, né? No caso não é de dinheiro, é liderar pessoas. Mas esses homens precisavam de ter qualidades. Você não pode ser um líder sem qualidades, porque você só pode liderar para que você possa realmente liderar pessoas. Para ser cabeça, você primeiro precisa de ser pé. E aí você vai crescendo, aprendendo até ser cabeça. E aqui Moisés diz para ele, olha, as qualidades dessas pessoas têm que ser essa. O que ele queria dizer com isso? Pessoas competentes, pessoas incorruptíveis. Primeiro ele estava dizendo que estes homens que Moisés deveria separar, eles deveriam ser pessoas bem versadas na Torá. Teriam que ser pessoas que conhecessem a Torá, conhecessem as leis de Deus, conhecessem a palavra. Pessoas que tivessem intimidade com a palavra de Deus, que tivessem intimidade com o próprio Deus. Mas essas pessoas também, elas deveriam ser pessoas que não deveriam ser muito pobres. Por quê? Elas não podem ser muito ricas nem muito pobres. Por quê? Teriam que ser pessoas que não precisavam, né, tivessem necessidade das coisas. Por quê? Uma pessoa, quando ela tem necessidade das coisas, ela precisa de comida, ela precisa de roupa, ela não tem meio de sobrevivência, como que ela vai liderar? Ela vai ser um pedinte. Ela não vai ter o que oferecer, ela não vai poder falar de si mesma, né? Então essa pessoa, ela deveria ter uma condição de vida mais ou menos. E por quê também? Para que ela não precisasse ficar adulando ninguém, para que aquelas pessoas dessem preferências a ela. Como a gente vê hoje no meio cristão, infelizmente. Tem muitos que ficam adulando o membro, como diz aí, né? Por quê? Porque eles querem tirar proveito. Eles querem que aquelas pessoas fiquem ali bajulando ela como líder. Por quê? Porque ela precisa de casa, ela precisa de comida, ela precisa de, né, das coisas básicas da vida. Então ela fica querendo um membro. Ah, eu preciso de ter membro, eu preciso de liderar várias pessoas. Mas isso não agrada a Adonai. Porque uma pessoa para liderar outra, ela precisa de ter uma vida mais ou menos. Porque ela não pode ser um pedinte. Porque ela vai passar o quê para essas pessoas? Então é necessário que ela não seja uma pessoa que dependa de bajulação. Porque isso é litigante diante do Eterno. Mas esse líder também, ele deve possuir personalidade dinâmica, que sirva de inspiração para que os outros possam fazer a mesma coisa. Ou seja, um líder, ele tem que dar testemunho. O caráter dele, as atitudes dele tem que servir de inspiração para as pessoas. Porque como que a pessoa vai liderar, mas ela está roubando, está matando, está no adultério, é mentiroso, né? Então, como que ela pode liderar outras pessoas? Mas a personalidade de um bom líder é aquele que traz inspiração para as pessoas. Por isso que Jétro, ele instrui Moisés dizendo que tem que ser pessoas competentes. Hoje nós estamos vendo aí tantas pessoas incompetentes liderando uma igreja, liderando pessoas, e é como se fosse assim um tomate no meio de uma caixa de tomate, um tomate podre, apodrece os outros também. Então nós temos que entender que um líder, ele tem que ter conhecimento da palavra, intimidade com a palavra. Ele tem que ter uma vida básica, tranquila, de não ser uma pessoa que está ali, né, mendigando as coisas,
mas também ele tem que ter personalidade. Mas também esse líder, ele deve ser temente aos céus para que julgue com verdade. Ou seja, se eu sou líder e chega alguém que vem falar comigo, olha, eu tive um problema com uma pessoa, e aí eu julgo a história de verdade, vou julgando o outro só porque eu ouvi um outro falar. Não, o líder, ele tem que pesar as duas coisas. Ele tem que colocar a situação na balança para que ele julgue com justiça. Nós temos que julgar com justiça. Não é ficar puxando, né, sardinha, como se diz assim, para o lado do outro, mas nós precisamos de ver as verdades. E assim, a pessoa que lidera, ela tem que agir com justiça. Mas também a pessoa deve detestar o dinheiro. Um bom líder, ele não é amante do dinheiro, ele não atribui a sua importância ao seu próprio dinheiro e nem ao dinheiro alheio. Por quê? Hoje nós percebemos que muitas pessoas são apegadas ao dinheiro, muitos fazem a obra pelo dinheiro, ficam vendendo a palavra. Não, amados, aqui Jetro está ensinando isso para Moisés. Olha, esse que você levantar não pode ser uma pessoa apaixonada pelo dinheiro, que o Deus Mamon seja o seu cabeça, mas seja uma pessoa que tem o dinheiro como uma necessidade, não como um Deus. Porque há muitas pessoas que trabalham para Mamon e esquecem de trabalhar para o Eterno, que é aquele que nos dá condições de trabalhar, de produzir, e que tudo que nós conquistamos não vem da nossa mão somente, vem do mover de Deus, porque enquanto nós exercitamos, Deus está também trabalhando em nosso favor, Ele está abrindo portas para nós, Ele está facilitando. Então nós precisamos, como líder, não ser apegados à riqueza. Porque, sabe, porque que Deus separou a tribo dos levitas e falou, olha, essa tribo é minha propriedade peculiar, e eles não terão nenhuma participação nessa terra aqui, não deu terras para eles, porque Deus queria um povo que fosse desapegado às coisas, um povo que fosse desprendido das coisas carnais, das coisas terrenas. Nós podemos pedir a Deus que nos socorra na nossa necessidade. Eu preciso de comida, eu preciso vestir, eu preciso cuidar da saúde, mas Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar, Ele tem que estar acima de todas essas coisas. E nós temos que crer no milagre, na postura de Deus. Mas um bom líder, ele também não pode aceitar suborno. Queridos, nós precisamos orar pelos líderes de hoje, porque infelizmente há muita coisa errada. E é por isso, queridos, que nós estamos debaixo de um juízo. É por isso que o povo de Deus tem sofrido. Olha que coisa, o Senhor libertou o povo do Egito. Eles atravessaram o deserto, mas só entrou em Canaã aqueles que foram gerados no deserto, aqueles que estavam desprendidos do Egito, aqueles que não desejavam as coisas da carne, que queriam só comer codorna, comer carne, queria, né, os milagres diários. Mas foram aqueles que enfrentaram os desafios do deserto. Esses venceram, esses entraram em Canaã. Porque era um povo que não estava interessado nas coisas, mas estava interessado naquele que pode dar todas as coisas. Estavam colocando Deus como prioridade, estavam crendo na promessa de Deus. Então, nós precisamos de olhar para a palavra de Deus, a ter nos ensinamentos e absorver isso para nós. Você é uma pessoa que prega por dinheiro? Você é uma pessoa que faz a obra para poder ter lucro? Porque hoje nós podemos ver, desculpa falar isso, uma pessoa só vai ministrar numa igreja se der para ela um bom pagamento, uma oferta muito boa, só vai lá fazer um louvor. Quer dizer, essa pessoa, ela está mercadejando a palavra. E aqui está dizendo que um líder não pode aceitar suborno, ele não pode fazer a obra por causa de dinheiro. Há muitos pastores que oferecem seus púlpitos para políticos corruptos, e nós não podemos misturar o santo com o profano. Então aqui é uma ordem de Deus, que a liderança tem que ser santa, tem que ser um povo santo, um povo que prioriza o eterno. Mas aqui no capítulo 18 de Êxodo, versículo
27, diz assim, a seguir Moisés deixou seu sogro partir e ele voltou para a sua terra. Aqui nós podemos ver que Jétro, ele teve a sua missão, né, na vida de Moisés, assim como nós também. Nós temos uma participação na vida das pessoas. Nós vamos ao encontro dessas pessoas, levamos conselhos, ajudamos e de repente Deus fala, agora volta para a sua terra. E assim é a nossa vida. Nós estamos sempre em movimento, sendo usados por Deus de uma maneira, então se sinta honrado por isso, porque Deus quer nos usar. Deus quer que nós sejamos como Jétro, que nós sejamos conselheiros, que nós possamos converter verdadeiramente o nosso coração. E aqui diz que Jétro, ele retorna para a sua casa. Por quê? Por que Jétro quis voltar para casa? Porque ele queria levar a mensagem de salvação para a sua família. Ou seja, depois que ele ouviu tudo, o testemunho de Moisés, depois que ele converteu seu coração, depois que o Espírito Santo ainda usou ele ali na vida de Moisés, ele disse, Moisés, agora eu preciso voltar para casa, porque eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho uma parentela que precisa saber dessa novidade de vida. Queridos, nós precisamos também de levar a mensagem de salvação para a nossa família. Nós precisamos também e sermos rápidos. Por quê? Porque Canaã já está chegando. E se nós não levarmos a salvação para essas pessoas, como elas entrarão? Por quê? Elas não ouviram. Elas precisam ouvir e você precisa ser boca de Deus nesse tempo. Não é tempo de nos calarmos, é tempo de nós falarmos das boas novas. Olha, nós estamos aí com dificuldade na igreja, mas queridos, nós podemos usar as coisas que Deus nos deu. Hoje nós estamos aqui na internet falando da palavra de Deus, é o meio que Deus nos dá. Nós podemos ter oportunidades, muitas oportunidades, e Deus está te chamando nessa manhã, seja um atalaia. Sabe, vá ali, ensine os de fora, mas ensine os de casa também. Dê o seu testemunho para sua família. Fale de Deus e não precisa falar muito. Seja vida. Por que Jétro veio até Moisés? Porque ouviu falar das coisas que Deus estava falando na vida de Moisés. Os seus parentes vão ir até você, porque eles vão ouvir falar do que Deus está fazendo na sua vida. Deus está movendo na sua vida e você será um testemunho do Eterno nessa terra. E nós poderemos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. No capítulo 19 do livro de Shemot, Êxodo, diz assim, no terceiro mês depois de o povo de Israel ter saído da terra do Egito, nesse mesmo dia eles chegaram ao deserto do Sinai. Depois da partida de Refidim e da chegada ao deserto de Sinai, eles acamparam no deserto, ali diante da montanha, e diz assim no final, Israel acampou. Interessante que a data que está dizendo aqui seria mais ou menos o terceiro dia da saída do Egito, né? Que é o mês de Sivan, que é quando aparece a lua nova, né? Que nós celebramos Rosh Chodesh. E é interessante que nesse terceiro dia da saída do Egito, eles passaram por onde? Por Mara. E lá em Mara, eles vivenciaram um milagre. Porque quando eles chegaram lá, eles tiveram sede. E a água era amarga. Mas eles reclamaram. Já a primeiro momento, eles já reclamaram que a água era ruim. O que Moisés fez? Ele jogou um galho de uma madeira, uma torá, né? Dentro das águas amargas e elas se tornaram águas doces. E nós sabemos que eles puderam beber daquela água, porque a palavra de Deus, a princípio, é amarga. Mas quando você começa a beber das águas da palavra de Deus, você vai percebendo o quanto ela é doce. E ali eles puderam experimentar desse milagre. Mas também, aqui está se referindo ao terceiro dia do primeiro mês. Por quê? Para que eles pudessem receber a palavra nova, né? As palavras novas, como se fosse no mesmo dia. Ou seja, Deus queria que o povo tivesse na mente que aquele dia
Era um momento como eles estivessem recebendo a palavra e que todos os meses eles pudessem lembrar, como se fosse o primeiro dia. É como se fosse assim, que a palavra de Deus se renovasse todos os dias na vida deles. Deus quer fazer isso na nossa vida. É interessante que nós estudamos essas porções todos os anos. E todos os anos nós recordamos essas palavras. Mas todos os anos Deus tem novidade de vida. Cada palavra, você lê o mesmo versículo, num dia e no outro dia, ele fala ao seu coração de maneira diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus se renova. A palavra de Deus é nova. A palavra de Deus não é velha, como muitos dizem, Velho Testamento. Não, é novo, desde sempre, porque o nosso Deus não está dentro do tempo. Deus, ele é Ensof. Ele não trabalha dentro de tempo. Ele determina os tempos indicados para mim e para você, porque nós estamos dentro do tempo, mas o tempo de Deus é eterno. A palavra de Deus é nova. Ele se renova a cada manhã para as nossas vidas e que nesse momento essa palavra ela possa renovar seu coração, ela possa trazer novidade de vida, que você se levante como uma atalaia, que você seja um líder dentro da sua casa, como aqui está nos ensinando, que você possa fazer aquilo que Deus determinou para você. Mas para isso, seja um conhecedor da palavra, porque ela vai te orientar, ela vai te conduzir. Mas depois diz que eles chegaram em Horebe, e foi ali em Horebe que foi o lugar onde Moisés também viu a sarça, ou seja, esse terceiro dia do mês de Nissan foram esses acontecimentos. Moisés, no dia que eles estavam em Mara, foi nesse dia, e também no dia que Moisés teve ali um encontro, né, com o Eterno ali naquela sarça, ele também estava nesse dia de Sivan. Mas é interessante que o Sinai, ele é um monte que fica bem, né, bem próximo, não, ele fica no deserto, né? É um lugar que esse monte, ele não pertence a ninguém. Por que que o Eterno resolveu mostrar a sua glória e a palavra dele foi dada no Monte Sinai? Porque o Monte Sinai, ele fica entre o Egito e Canaã. Então, o que que nós podemos entender? Que quando Deus mandou que Moisés subisse nesse monte para ele dar a palavra ali, as leis, ele estava dizendo que aquela lei não era só para o povo de Israel, que aquela palavra era para todos, todas as nações, para toda a humanidade. Então, queridos, tudo que está escrito em relação a Israel é apenas como sombra daquilo que haveria de vir para nós. A palavra de Deus, ela se renova em nossas vidas todos os dias e em todos os tempos. E é interessante que no versículo 2 diz que os israelitas, eles saíram de Refidim com arrependimento. Pois o texto diz que eles acamparam no deserto como um só homem. Foi este acampamento que foi o único lugar que eles não murmuraram. Porque lá em Mara, quando eles passaram por Mara, a água era ruim, reclamaram. Mas quando eles chegaram em Refidim, o que eles encontraram? Eles encontraram um oásis. Eles encontraram um lugar cheio de palmeiras. E a Bíblia diz que eram 72 palmeiras. Eram 12 palmeiras. E essas palmeiras era como se fosse tipificando para cada um dos cabeças das tribos de Israel. Então nós podemos ver que quando nós estamos unidos num lugar sem murmuração, nós estamos como uma única pessoa. Sabe o que separa as pessoas? São as queixas, são as murmurações, são os queixumes. E aqui diz que este foi um acampamento sem murmuração. E por quê? Porque quando eles saíram de Mara, eles saíram com o coração arrependido, porque era a água amarga que tinha para eles beber. Eles reclamaram tanto que Deus transformou aquelas águas em águas doces. E o coração deles foi quebrantado, porque eles viram mais uma vez o milagre de Deus. Mas agora, quando eles chegam em Refidim, eles chegam quebrantados, se abraçando como um só povo, como uma só família. Queridos, a murmuração divide as famílias, os queixumes quebra a unidade. E é isso que nós precisamos, de estar em Refidim como um só povo, como uma só família.
É isso que Deus deseja para nós, porque quando nós queixamos as faltas das coisas, as necessidades básicas que nós temos, nós estamos quebrando o milagre, porque Deus, Ele só estabelece milagres, a ordem de Deus para que o milagre aconteça é a partir da unidade. Quando eu e meu marido estamos unidos, nossos filhos, quando a igreja está unida, quando o país está em unidade, por isso que a palavra de Deus diz em Crônica, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar, arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. É isso que nós precisamos nesses dias, para que a cura venha, para que o Covid saia, para que o milagre aconteça. A unidade do povo de Deus, a unidade das famílias. Nós precisamos ser famílias estabelecidas na Torá, na rocha, que é Yeshua, e sem queixumes, sem murmuração, como um só povo de Deus. E aí o milagre vai vir. Você vai ver os milagres. O Senhor vai levantar palmeiras, frutos na nossa vida, a água fresca, a calmaria, a paz. Por isso, vá para Refidim hoje. Esteja unido na sua casa, esteja unida na sua igreja, esteja unida com as pessoas, sem mágoas no coração, estejamos limpos. E no versículo 3 do capítulo 19, Moisés subiu até Deus e Adonai chamou-o da montanha. Eis o que você deve dizer à casa de Jacó, o que falará ao povo de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios, como os carreguei sobre as asas de águia e os trouxe a mim. Se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser e guardarem minha aliança, serão o meu tesouro dentre todos os povos. Pois toda a terra é minha, e vocês me serão um reino de Kohanim, ou seja, de sacerdotes, uma nação separada. Essas são as palavras que você deve falar ao povo de Israel. Olha que coisa interessante. Os rabinos, eles dizem que quando nós encontramos a expressão na Bíblia, casa de Israel, está fazendo referência às mulheres. Por quê? Porque são as mulheres que geram os homens. Nenhum homem vem a esse mundo sem passar pela porta de uma mulher. Não é verdade? Então as mulheres, elas não são cabeças sobre os homens, mas são elas que geram os homens, são elas que dão vida aos homens. Então, quando a Bíblia usa o termo, né, casa de Iacov, por que casa de Jacó? Por causa das mulheres que geraram as 12 tribos. Então, quando a Bíblia fala que as mulheres, né, referência às filhas de Jacó, vamos dizer assim, é porque está se referindo às mulheres. Então o texto está dizendo aqui, Moisés subiu a Adonai e chamou da montanha. Eis o que você deve dizer à casa de Jacó. Aqui está falando para você que é mulher. Para você que é mulher, olha o que você deve dizer às mulheres, que elas devem guardar os mandamentos do Senhor, prestar atenção aos mandamentos do Senhor. Mas ao mesmo tempo, aqui faz uma referência a Israel. Quando o texto fala Israel, ali já está fazendo referência aos homens. Por quê? Porque geralmente as palavras que Deus direciona a Israel são palavras mais duras. Deus trata as mulheres com gentileza, né? Deus, ele também é generoso com as mulheres, assim como as mulheres devem ser tratadas, né, pelos seus maridos, com generosidade. Deus trata as mulheres com generosidade. E aqui nós entendemos isso, porque Deus, ele classifica os filhos de Jacó e os filhos de Israel. Então nós podemos aprender aqui com a própria Torá, né, as referências de Deus. Mas Deus estava aqui nesse momento chamando tanto as mulheres como os homens, para que eles pudessem prestar, shema, ouvir as palavras. Que palavras são essas? A Torá. E que essas palavras pudessem ser guardadas. No caso aqui é chamar. Ouvir, shema. Guardar é chamar. No versículo 4 aqui, a palavra diz que Deus, né, ele não castigou os egípcios. Por quê? Por causa dos israelitas, né? Mas, na verdade,
Deus ele não castigou os egípcios por causa que os israelitas estavam habitando no Egito. Ou seja, o Egito foi uma casa para o próprio povo de Israel. Mas foi por causa dos seus pecados diante de Adonai. Então o castigo que Deus trouxe para os egípcios não foi porque eles deram escravidão para o povo de Israel, mas foi por causa dos pecados deles. Assim como o mundo, queridos, recebe o juízo de Deus, é por causa dos pecados. Porque existem pessoas boas aí fora que fazem caridade, que acolhe um necessitado, um filho de Deus, mas que estão lá na fornicação, que está lá no adultério, que está na mentira. Mas são boas, aparentemente. E o Egito é isso, essa imagem que cuidou do povo de Israel lá, mas eles viviam seus pecados e por isso Deus os puniu. Mas aqui também diz no texto da Bíblia que Deus carregou o povo de Israel como se fosse a águia carregando os seus filhotes debaixo das suas asas, né? Carregou o seu povo como uma águia carrega os seus filhotes. E como é que as águias carregam os seus filhotes? É interessante que as águias, elas carregam os filhotes debaixo das suas asas. É uma diferença muito grande, porque as outras aves, elas carregam seus filhotes nos pés. Então, o que nós podemos entender aqui? Que a própria natureza nos ensina, né? E Deus pega a própria natureza para nos mostrar o amor dele por nós. A proteção que ele tem por nós. Porque não existe nenhuma outra ave que consiga voar, né? Por cima da águia. Não existe. A águia está sempre por cima. E o Eterno está nos mostrando isso, que ele estava levando o povo, tirando o povo do Egito, como a própria águia que leva os seus filhotes debaixo das suas asas, voando, atravessando o mar, atravessando o deserto. Queridos, você está debaixo de proteção. Nós seremos levados pelo Eterno debaixo das suas asas. E isso vai acontecer em breve, porque eu creio nisso, eu creio nessa promessa que o Senhor há de nos livrar desse Egito, Ele há de nos tirar das garras de Faraó, que é Satanás, e nós seremos livres e guardados por Ele, porque as asas dele é proteção. Por isso que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe quem é esse que habita no esconderijo do Altíssimo? Ali a gente acha que somos nós, né? Na verdade é Yeshua. Yeshua é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente ele descansa. Para quê? Para que se nós estivermos em Yeshua, nós estamos também guardados no Pai. É isso que a palavra está nos ensinando. Mas aqui diz que nós estamos debaixo dessas águias. No versículo 5 diz que se nós ouvirmos, como eu falei, e guardarmos a palavra de Deus, ouvir e guardar, não é só apenas escutar. Tem gente que só escuta, mas não ouve. Nós precisamos ouvir com o coração. Aqui Adonai diz que se nós ouvirmos e guardarmos as suas palavras, ele vai firmar este pacto comigo e com você e vai revelar o seu direito nele. Ou seja, quando nós guardamos os mandamentos de Deus, nós recebemos direito. Por quê? Porque se eu estou em obediência, eu tenho o quê? Eu tenho regalias, eu tenho garantias. Mas se nós não obedecemos ao Eterno, se nós não ouvimos a sua voz, nós não estamos fora da lei, nós estamos em desobediência. Como nós seremos abençoados? Mas aqui diz que nós teremos direitos, porque nós estamos na lei de Deus, guardados na lei dele. Aquele que guardar a aliança, ele será possessão segular. O que é possessão segular? É uma propriedade particular, é um tesouro querido, ou seja, um objeto de valor escondido. Sabe o que está dizendo aqui? Que se nós obedecermos à lei de Deus e guardarmos seus mandamentos, ouvindo e guardando, nós seremos como um tesouro que Deus vai proteger. Todo tesouro, querido, não fica exposto, fica?
Todo tesouro ele está guardado em baú, ele está trancado, né? Então nós seremos esse tesouro peculiar, guardado pelo Senhor. Baruch Hashem, não é verdade? Como o nosso Deus é maravilhoso. Mas aqui há uma observação muito interessante, que Deus ele não nos ama com base em nossa obediência. Mas o amor dele nos levará à obediência. Somente a obediência gerada pelo Ruach, pelo Espírito Santo, nos capacita a apaixonar por Deus. Deixa eu te dizer, sabe o que é paixão? Paixão de Yeshua, paixão de Cristo? A paixão é quando nós não estamos nem aí pra gente mais, entende? Nós estamos preocupados com o outro. Quando nós somos apaixonados por Deus, nós não estamos mais preocupados com a nossa própria vida. Nós estamos preocupados com o reino, nós estamos preocupados com aquilo que Deus é, sabe, em agradar a Deus. Por isso que Yeshua, ele era tão apaixonado por nós que ele deu a própria vida. E assim nós temos que fazer, nós temos que dar a nossa vida por Deus e obedecer suas leis. Não é porque a gente tem medo do inferno. Nós temos que obedecer a Deus porque o Espírito Santo gera em nós esse temor e ele vai nos capacitar a nós amarmos ao nosso Deus acima de todas as coisas. Mas o texto diz aqui também que ele fala assim, porque toda a terra é minha. Ou seja, tudo é de Adonai. Sabe, essa casa que você tem, esse carro que você tem, não é seu, essa família não é sua. Tudo é de Adonai, tudo veio dele e para ele voltará. Nós somos apenas mordomos nesse reino. Nós estamos aqui apenas servindo ao Eterno, cuidando das coisas dele. Então, quando você cuida da sua vida, da sua saúde, da sua vida espiritual, quando você cuida da sua família, quando você cuida dos irmãos, quando você cuida de alguém que precisa de Deus, você está ali servindo o reino como mordomo de Deus, porque tudo é dele e para ele voltará. Mas, por que nós seremos um povo peculiar do Eterno? Porque ele vai fazer de nós um reino sacerdotal. O que era o reino sacerdotal? O que o sacerdote fazia? Ele se apresentava diante de Deus, do Eterno, levando as pessoas. Ele levava no peito aquelas pedras representando as 12 tribos. Então nós seremos um reino de sacerdotes, ou Mamlechet Kohamim, que é um reino sacerdotal. Nós seremos um reino sacerdotal do reino de Deus. Para pensar nisso. Nós não seremos sacerdotes do reino desse mundo. E aqui, quando fala de reino sacerdotal, está se referindo a todo Israel, que é homens e mulheres. Hoje há aquela coisa, separação de mulher e homem. Não, diante do Eterno, ele não olha corpo físico, ele olha espírito, porque nós seremos sacerdotes espirituais. O corpo é para identificar, o espírito está guardado desse invólucro, né? Nós somos o envelope que guarda a nossa alma. Mas quando se fala do nosso espírito, nós somos um só corpo, um só povo. Yeshua é o cabeça e nós somos parte desse corpo, desse reino sacerdotal que é o reino dele. É interessante que o apóstolo Pedro, ele disse, sacerdócio santo e real, porque nós fazemos parte do reino do sumo sacerdote. Quem é ele? Yeshua, que representa todos os homens diante de Adonai, né? Nos dias de hoje. E nesse versículo 6 aqui também, ele fala das palavras, né? E quais são as palavras de Adonai? Né? Que Israel seria, então, uma nação santa e separada. Você, querido, é uma nação santa e separada. Um povo escolhido pelo Eterno. E no versículo 7 agora, do capítulo 19, diz assim, Moisés chegou, chamou os líderes do povo e falou-lhes todas as palavras que Adonai lhes ordenara dizer. O povo todo respondeu em conjunto. Tudo o que Adonai disse, nós faremos. Moisés relatou as palavras do povo de Adonai e disse a Moisés, virei a você em uma nuvem espessa
para que o povo possa ouvir-me quando eu falar a você, e para que também confie em você para sempre. Moisés contou a Adonai o que o povo disse, por isso Adonai falou a Moisés: dirija-se ao povo, separe-o para mim hoje e amanhã, fazendo que lavem suas roupas e preparem-o para o terceiro dia, pois o terceiro dia Adonai descerá sobre o monte Sinai ante os olhos de todo o povo. Olha que coisa mais interessante, né? Aqui no versículo 7, Moisés, então, ele relata aos líderes todas as palavras que Adonai ordenou, né, para que o povo pudesse fazer, uma ordem de Deus. E o que nós podemos ver aqui? Que Adonai, ele falaria com o povo através de uma nuvem, né, de uma nebulosa. Porém, para que eles pudessem receber Adonai, eles teriam que se santificar, pois aquela nuvem apareceria carregada de glória. Ou seja, Adonai disse para Moisés falar para o povo: olha, o Senhor, o Eterno, ele vai aparecer para nós, né, por meio de uma nuvem. Mas aquela nuvem, queridos, ela seria tão gloriosa que se o povo estivesse sujo, se eles não estivessem se preparado para aquele momento, eles seriam consumidos por aquela nuvem. Por quê? Porque a glória de Adonai é tão santa, que é por isso que nós não podemos ver o Eterno. Por causa do nosso pecado, nosso corpo de pecado. Mas, se nós olharmos para o Eterno, nós vamos ser fulminados. Então, ele iria aparecer numa nuvem. E aqui, ele dá as diretrizes do que eles deveriam se abster, do que eles deveriam fazer para chegar até a presença daquela nuvem. A primeira coisa que o Eterno pediu a eles é que eles deveriam se abster do sexo, porque o sêmen poderia ali não fecundar, ou seja, no caso aqui nós podemos ver que a preocupação do Eterno era que eles deveriam ficar 3 dias sem ter relação sexual. Por quê? Quando a mulher ela tem relação sexual, ela fica suja. O Eterno não queria que eles apresentassem daquela maneira. Acabou de ter relação sexual e vai para a presença do Senhor lá, né? Não, então o Senhor pediu que eles se purificassem, se abstessem, né? Porque nós podemos ver aqui que as mulheres, elas entram na aliança também pela obediência aos maridos, né? Porque o próprio marido santifica a mulher. Então o sexo é uma coisa da carne, é espiritual também, mas o Senhor queria que eles se abstivessem ali, porque poderia não acontecer uma fecundação. Então, aquele sêmen seria jogado fora. Mas também disse que eles deveriam lavar as suas roupas. Claro, queridos, que quando nós falamos de roupa, é o corpo, né? É as roupas limpas. Ninguém se apresenta diante de um rei sujo, fedendo. Então, nós entendemos que, além da parte física deve ser limpa, lavada, nós também precisamos purificar nossa alma, tirar os pecados, confessar nossos pecados. Porque, pensa bem, aparecer diante do tribunal de Deus cheio de sujeira, de pecado, vai morrer, não vai conseguir nem chegar lá perto, né? Mas também disse que eles não poderiam passar dos limites. Somente quando o chofar tocasse, eles poderiam subir. Então, o que nós podemos ver? Que nós não podemos receber a Torá, ou seja, eles estavam sendo preparados para receber a palavra de Deus, né? Então, para que nós possamos receber a palavra de Deus, a revelação de Deus, nós precisamos passar pelo processo da purificação. Nós não podemos chegar diante do Eterno de qualquer maneira. Por isso nós jejuamos, por isso nós passamos por rituais de purificação, nós santificamos a nossa vida. E será que o povo de Deus não está precisando fazer isso nesses dias? Será que Deus não está em silêncio nesses tempos? Será que Deus não está calado nesse tempo, queridos? Por quê? Porque está faltando santificação, está faltando purificação, está faltando nós vivermos mais em espírito e menos na carne. Porque eu vejo hoje que as igrejas gastam seminários para ensinar sexo para os seus membros. Eu vejo que as igrejas hoje preocupam muito com a sexualidade das pessoas, sendo que a sexualidade é um instinto próprio do ser humano.
Sabe, nós precisamos aprender a santificar a nossa sexualidade. Isso sim, nós precisamos aprender que o sexo também é santo. Que quando nós estamos ali no relacionamento sexual, Deus está agindo ali. Deus está ali, por isso que ele pede para não chegar diante dele assim. Por quê? Porque no momento que um homem e uma mulher estão juntos, ali é uma concepção de uma vida. Deus está ali trabalhando, mas hoje nós vemos tanta sujeira, nós vemos tanta coisa errada, sabe, do próprio povo de Deus vivendo uma vida suja e quer que Deus se revele, quer que Deus fale, quer que Deus manifeste, quer ver milagre, quer receber a palavra escrita no coração? Não, nós precisamos de santificar, nós precisamos de purificar e hoje nós estamos vivendo um tempo que é necessário nós lavarmos por dentro e por fora, mudarmos as nossas vestes espirituais e as nossas vestes carnais também, para que Deus venha numa nuvem, para que ele se revele a nós, trazendo a sua palavra. Mas é interessante que ele falou que no terceiro dia, ele falaria com o povo. Por que terceiro dia? Porque o terceiro dia é um estado de mudança. É um estado de mudança, e aqui Deus estava mostrando para eles que se nesses 3 dias houvesse um estado de mudança, de purificação, porque a mudança que Deus queria era a mudança de comportamento, e ela só pode vir através de uma mudança de pensamento, porque os pensamentos eles são guiados pelas ações, e nós precisamos, queridos, de mudar a nossa mente, como Paulo disse, renovar os nossos pensamentos, para que Deus fale. Mas aí a pessoa só está pensando em sexo, a pessoa só pensa em comida, a pessoa só pensa em diversão, a pessoa só pensa em dinheiro, a pessoa só pensa nos problemas. O Senhor está falando, eu vou dar para vocês 3 dias para vocês se purificarem, para que eu fale. Quem sabe Deus quer se revelar a você, mas está faltando essa santificação dos pensamentos, e esses pensamentos têm se transformado em atitudes. E é interessante que no terceiro dia houve um mover cósmico sobre aquele monte. E qual que foi o mover cósmico que houve? Foi a partir do toque do chofar. Que é o que eu quero dizer com isso, amados? Que para que o Senhor venha nos buscar, para que esse arrebatamento aconteça, não sei se é antes da tribulação, no meio ou depois, temos nossos pensamentos, mas eu sei que haverá um arrebatamento, eu sei que o chofar vai tocar. Para que esse chofar toque, nós precisamos de mudar a nossa vida, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, porque só assim ouviremos o toque. Só assim haverá um mover cósmico nas regiões celestiais. E nós vamos ver uma transformação. E o Senhor haverá de se revelar a nós. Mas no capítulo 19, no versículo 17, diz assim: na manhã do terceiro dia houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre a montanha. Ouviu-se um som tão alto do toque do chofar que as pessoas que estavam no acampamento tremeram. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. As pessoas pararam perto da base da montanha. O monte Sinai foi envolto pela fumaça, pois Adonai desceu sobre ele com fogo, ou seja, uma teofania, né? Uma presença do Eterno. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. À medida que o som do chofar ficava mais alto, Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Olha que coisa mais maravilhosa. Queridos, mas fica a pergunta: quem nos levará ao Eterno? É Yeshua. E o Eterno, ele virá para este casamento. Ou seja, no Monte Sinai, ali foi dadas as leis do pacto da aliança. A aliança para o casamento, que nós entendemos como a Ketubá. O que é a Ketubá? É um código de aliança que é feito entre um judeu e uma judia quando se casam. E nós sabemos que foi no Monte Sinai que o Eterno desceu. Que diz que ele desceu numa nuvem. E ele escreveu com seu próprio dedo o pacto da aliança. Então nós sabemos que
assim como Moisés levou o povo ao pé daquele monte, Yeshua também nos levará ao monte, às alturas, ao encontro do Eterno. Porque somente aqueles que realmente aceitarem essa palavra, receberem as ordens de Deus, poderão ter um verdadeiro encontro final com Ele. E é tão interessante que no versículo 18 diz que o dia que o Senhor entregou a Torá foi em um Shabat, no dia 6 de Sivan, né? No ano de 2448 a.C. E que dia era esse? Era a festa de Shavuot, conhecida por muitos como a festa de Pentecoste. Por isso que, quando Yeshua pediu que o povo subisse, foi o mesmo evento. Aqui a palavra foi dada em pedras, mas lá na frente Yeshua os instrui a subir para o cenáculo, para o monte do cenáculo. E lá houve o mover também. O shofar foi tocado, houve línguas de fogo e a palavra desceu, agora escrita no coração daquele povo. Os discípulos que estavam ali, eram 120 pessoas que estavam no cenáculo. E aquelas 120 pessoas representavam eu e você. Representava cada um de nós que hoje, por meio de Yeshua, que nos levou até a Torá, é Yeshua que nos leva para o monte do cenáculo, para receber quem? O Ruach HaKodesh. E quem é o Ruach HaKodesh? O Espírito da Verdade que o mundo não conheceu. E que Espírito da Verdade é esse que o mundo não conheceu? O Eterno, o Espírito do Pai. Porque não é um Espírito, é o Espírito do Eterno, Espírito de Elohim, Ruach Elohim, Espírito de Deus. E nós só podemos receber o Espírito de Deus por meio de Yeshua, que é a Torá. Quando você recebe as leis de Deus escritas no coração, você recebe a própria presença do Pai na sua vida. Porque é aí que há uma transformação de vida, aí é que haverá uma mudança. A palavra de Deus é escrita em nós para que haja mudança de comportamento, de pensamento, de sentimentos. E assim como Moisés levou o povo ao pé do Monte Sinai, e ali o Eterno desce naquela nuvem, assim houve no cenáculo, quando os discípulos de Yeshua subiram ali, e houve um mover de Deus naquele momento, as línguas de fogo, e a Torá agora foi escrita em seus corações. Isso é maravilhoso, amados irmãos, nós precisamos desse Shavuot. Nós precisamos, porque o texto diz que o monte tremia pela presença gloriosa de Deus, e que ali houve uma teofania. E Adonai falava através do som do shofar. É por isso que nós tocamos o shofar, para que nós possamos ouvir Deus falar. A gente toca pelo lado estreito, mas Deus fala pelo lado largo. E o shofar, ele tem curvas, e a palavra de Deus vem falando em nossos corações. E em breve, amados, nós vamos ouvir o toque do shofar. Mas para a gente ouvir a voz de Deus, quando o shofar tocar, nós precisamos estar em santidade, como Daniel disse. Aquele que se santifica, santifique-se cada vez mais. Mas aqueles que não se santificam, eles vão cada vez mais se sujar. E aqui nós podemos ver que todos os convertidos que estavam ali em Israel, e também havia no meio deles estrangeiros que vieram do Egito, e eles também puderam ouvir. Significa que judeus e gentios estarão juntos no momento que o toque do shofar acontecer, e todos ouvirão. Mas é interessante uma coisa, que somente Moisés subiu ao topo. Arão ficou um pouco mais abaixo. Abaixo de Arão ficou os primogênitos e o povo no topo da montanha. Então significa que haverá uma hierarquia. Por quê? Porque Yeshua irá à nossa frente, queridos. Por isso que nesse rápido, nesse arrebatamento, Yeshua irá à nossa frente. Ele vai estar no topo, nas montanhas, nas nuvens. Por isso que diz que ele virá nas nuvens. E nós subiremos à presença de Yeshua. E nós veremos a nuvem de Deus se movendo. É maravilhoso tudo isso. Eu aguardo por isso incessantemente. E para nós terminarmos, queridos, no capítulo 20, aqui vai falar sobre as leis de Deus.
Quando o povo estava lá no monte, Deus então começou a decretar as leis de Deus. E ele disse: Adonai desceu sobre o monte Sinai, no cume da montanha. Então Adonai chamou Moisés ao cume da montanha, e Moisés subiu. Adonai disse a Moisés: desça e advirta o povo de não forçar o caminho ao encontro de Adonai para vê-lo. Forçar o caminho, tem muita gente forçando o caminho, né? Desça e advirta a eles isso. Forçar o caminho para vê-lo. E se o fizerem, perecerão. Mesmo os Coanim, os quais se permite a aproximação a Adonai, devem manter-se sagrados. De outro modo, Adonai pode voltar-se contra eles. Então, no capítulo 20, ele já começa falando os mandamentos, né? Então disse Adonai essas palavras: eu sou Adonai, o Deus que os tirou do Egito, da casa da escravidão. O que nós podemos dizer aqui, queridos? Que a palavra mandamento em hebraico é a palavra mitzvah. Mitzvah. Mandamento significa ligação a Deus, ou seja, tzvah. A palavra tzvah significa unir, ligar. Então, Adonai, ele falou com todo o povo, mas o interessante é que cada um sentiu pessoalmente Deus falando a si, consigo mesmo, porque aqui está no singular. É como Deus falasse pessoalmente. Então, deixa eu te dizer uma coisa, quando a palavra de Deus é dita para uma multidão, ele fala pessoalmente com cada um, como ele falou ali no Monte Sinai. E qual foi a palavra que ele disse? Eu sou o eterno seu Deus. O primeiro mandamento no Sinai, queridos, é a prova de que nós aceitamos a realidade de nossa libertação pessoal. Quando nós conhecemos o único Deus, nós vamos receber essa libertação. E o texto no hebraico nos mostra que Deus ele usou a segunda pessoa do singular para todos os verbos ao longo dos 10 mandamentos, ou seja, você não terá outro Deus diante de mim. Ele não estava dizendo assim, todos vocês estavam falando para mim e para você, né? Então o primeiro mandamento é o ponto de partida para tudo o que se segue depois. Até que você, né, ou seja, até que eu e você estejamos pessoalmente dispostos a aceitar o Senhor como nosso Deus e nos conectarmos com Ele, né, como nosso próprio libertador e rei. Ou seja, quando você recebe o primeiro mandamento, vai ser uma consequência na sua vida. Se Deus for o Senhor sobre a sua vida, se Ele for seu único Deus, todos os outros mandamentos você vai cumprir. Mas se você não atender o primeiro mandamento, infelizmente, o restante você não vai poder viver. Mas Adonai usou a frase aqui, Asher hotzetkha mi eretz Mitzrayim. Ele disse, quem te livrou da terra do Egito? Em vez de se identificar a si mesmo como o Criador do céu e da terra. Porque o propósito da criação é demonstrar o amor redentor de Deus através do Cordeiro e Yeshua. Então, queridos, aqui vai falar sobre os 10 mandamentos que nós todos já conhecemos. E nós sabemos que os 10 mandamentos, ele é o resumo dos 613 mandamentos. Porque se você fizer uma gematria dos 613, você vai encontrar 10, porque 6 e 1, 7, mais 3, 10. Então, os 10 mandamentos é o resumo de tudo que Deus quer nos ensinar. E aí nós podemos ver que o segundo mandamento fala sobre a idolatria, que nós devemos ter somente Deus como nosso eterno Deus, né? E esse segundo mandamento, nós podemos entender que existem deuses inferiores. Então a idolatria, ela nos faz adorar deuses que são piores até do que nós mesmos. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós adoramos aquilo que é algo que nós nos assemelhamos. E se você adora qualquer outro tipo de Deus, você está se assemelhando àquele outro Deus, né? E também diz que nós não devemos invocar o nome de Deus sem um propósito certo. Há muitas pessoas invocando o nome de Deus de qualquer maneira. Até coloca o nome de Deus na padaria, no salão, né? Isso é invocar o nome de Deus de qualquer maneira. E aqui nós não podemos fazer isso. Também o quarto mandamento fala sobre a guarda do sábado, lembrar e guardar. Por que nós devemos guardar o sábado? Para colocar, né, o coração naquilo que é
de Adonai e tirar aquilo que é do homem. Ou seja, ele disse que o Shabat pertence a ele, o sábado é dele. Então, quando nós guardamos o sábado, nós estamos colocando nosso coração naquilo que pertence ao Eterno e com isso nós tiramos proveito, né? Nós somos abençoados. O 5º mandamento fala sobre a recompensa por honrar, né, os pais, que é a longevidade, ou seja, aqueles que honram seus pais terão uma vida longa nessa terra. O 6º mandamento fala sobre a santidade com a vida, ou seja, aquele que derrama sangue, ele mutila, né, a própria Shekinah da presença de Deus. Porque quando uma pessoa é assassinada, você está tirando a glória de Deus da vida daquela pessoa. Então, nós não podemos fazer isso. Por isso que o Eterno abomina quando nós matamos alguém. Ele pode matar, mas nós não. Amém? O 7º mandamento fala não adulterar. O que é adulterar? É quebrar o contrato. Adulterar é uma ação camuflada, uma coisa oculta, né? Nós estamos adulterando, fazendo algo escondido. E Deus abomina isso também. Também no 8º mandamento ele diz para não roubar. Roubar aqui seria a palavra raptar, né? Que é a santidade que nós devemos ter com o que é do outro, né? Nós não devemos mexer no que é das pessoas. O 9º mandamento fala para não mentir, porque mentir traz condenação. E o 10º mandamento fala para não trazer a posse de alguém, ou seja, né, você cobiçar o que é das pessoas, o que pertence a outras pessoas. E para a gente fechar, lá em João capítulo 17, versículo 17, diz assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, né? Mas também, segundo 1 Pedro 2,9, está escrito assim também, que aqui a gente encontra, né, 4 posições diante de Deus, que nós somos um povo escolhido, somos sacerdotes, somos uma nação santa, um povo pertencente a Deus. E por quê? Porque o Senhor nos chamou para nós louvarmos a Ele. E onde é que nós devemos adorar o nosso Deus? Através de Yeshua, né? Porque Yeshua disse, quem ouve a minha palavra, ou seja, a minha Torá, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Passou das trevas para a luz, da morte para a vida, né? E como eu sei que eu passei da morte para a vida, né? Nós sabemos que passamos da morte para a vida quando nós amamos os nossos irmãos. Então a Paraxá termina isso, queridos, né? E nós sabemos que está faltando muito amor, né? Então os mandamentos é amor. Quando nós fazemos bem pelo outro, quando nós não pecamos contra o outro, nós estamos amando o Eterno, nós estamos priorizando o Eterno. E se nós estivermos nessas palavras, nas palavras de Yeshua, que é a própria Torá, né? Qualquer coisa que nós pedirmos a Ele, Ele nos atenderá. Baruch Hashem, que você possa ouvir as palavras de Deus hoje, nessa manhã. Cumpra os mandamentos de Deus. Seja como Jetro, sabe? Busque o testemunho verdadeiro e seja conselheiro, né? Que a palavra de Deus hoje nos orienta. E que possamos ouvir as palavras de Deus, que são as suas leis, seus mandamentos, e fazer disso a nossa vida. Amém? Yivarev Adonai veshmerecha, Yahe Adonai panavelecha veruneka, Issa Adonai panavelecha veasem lecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shabbat Shalom, meus queridos, minhas queridas. E para você aí que é nossas alunas, né? Terça-feira nós estaremos novamente nos encontrando lá no grupo da Escola de Mulheres. Um beijo no coração de vocês. E muito obrigada por parar aí esse momento para nos ouvir e termos essa comunhão, tá bom? Que o Eterno abençoe vocês em nome de Yeshua. Um beijo!